Sejam todos bem-vindos a este vídeo que vai falar sobre a senso-percepção e suas alterações, incluindo a representação e a imaginação. Os acadêmicos que produziram o vídeo são Felipe Frutti, Felipe Facinello, Gustavo Coimbra e Matheus Luckmann. A gente percebe o mundo através dos sentidos. O ambiente externo manifesta-se através dos estímulos físicos ou químicos, isto é, luz, calor, som, odor ou outros. É graças aos nossos receptores sensoriais presentes nos órgãos dos sentidos, como os olhos ou a pele, que nos é permitido a captação desses estímulos para que o possamos interpretá-los. São nossos órgãos sensoriais, portanto, o intermédio do ambiente externo para o interno que somos nós mesmos. Existem diferenças entre sentir e o perceber. A diferença é simples. A sensação é o estímulo físico ou químico entrando em contato com órgãos sensoriais, ou seja, um ato passivo em que o sujeito apenas recebe a informação do ambiente. Percepção, por outro lado, é tornar esse estímulo consciente, é perceber que você está experimentando o ambiente, saber que está vendo ou ouvindo e saber o que está experimentando. Leva-se em conta o contexto em que o sujeito está inserido para perceber plenamente as coisas. Alguém provindo de uma cultura não cristã provavelmente não vai perceber uma cruz com o mesmo significado de alguém adepto ao cristianismo. Apesar de existirem diferenças, costuma-se juntar os dois fenômenos na sensopercepção, que são os dois atos em conjunto. Pode-se dizer que nossos sentidos são a base para que conheçamos o mundo. Por causa disso, os sentidos e a percepção recebem ao longo dos séculos a atenção dos filósofos, principalmente no campo da epistemologia, que se estuda aquilo que pode ser conhecido, no sentido de aprendido e entendido. Difere-se nesse campo o conhecimento a posteriori, aquilo que é entendido após a informação passar pelos sentidos, como saber que o céu é azul, do conhecimento a priori, que é conhecimento que não depende da experiência para ser entendido. Por exemplo, o filósofo francês René Descartes, como racionalista, acreditava que o único conhecimento verdadeiro era aquele que não dependia dos sentidos, pois informações providas dessa forma podem nos enganar. Apenas a razão nos leva à verdade. A gente simplesmente pensa, isso não passa pelos nossos sentidos. Em contrapartida, o escocês David Hume afirma que todo conhecimento provém dos sentidos em vez da razão, e que as ideias são meramente cópias daquilo que é percebido. A parte mais básica da senso-percepção é a imagem senso-perceptiva real. O resultado da percepção é aquilo que se está percebendo. Contrapõe-se a representação, que é evocar uma imagem senso-perceptiva sem que o objeto da imagem esteja sendo percebido, ou seja, manifesta-se principalmente quando lembramos de alguma coisa. As qualidades da imagem senso-perceptiva são nitidez, a imagem é nítida, seus contornos são precisos. Corporeidade, a imagem é viva, corpórea, tem luz, brilhos e cores vivas. Estabilidade, a imagem percebida é estável, enquanto estiver presente o objeto estimulado, a imagem não muda de um momento para outro. Extrojeção, a imagem provinda do espaço exterior também é percebida nesse espaço. Ininfluenciabilidade voluntária, o indivíduo não consegue alterar voluntariamente a imagem percebida. Completude, a imagem apresentada, desenho completo, determinado com todos os detalhes diante do observador. As qualidades da representação são pouca nitidez, os contornos geralmente são borrados, pouca corporeidade, a representação não tem vida ou de uma imagem real. Estabilidade, a representação aparece e desaparece facilmente do campo de consciência. Introjeção, a representação é percebida no espaço interno. Incompletude, a representação demonstra um desenho indeterminado, apresentando-se geralmente incompleta e apenas em alguns detalhes. A representação pode ser dividida em imagem idética, é a representação extremamente precisa de imagens senso-perceptivas. Apenas alguns indivíduos possuem essa habilidade. Pareidolias é a imagem mista de representação com senso-percepção.
Acontece quando se dá significado diferente ao objeto que se percebe, como ver nuvens com formas de animais. Imaginar é o ato de evocar imagens já percebidas, representação, ou criar novas imagens. Geralmente ocorre sem a necessidade de estímulos. A fantasia provém da imaginação e permite lidar com frustrações e conflitos e apresenta, portanto, uma utilidade psicológica. Averigou-se nos anos 70 que é possível que as pessoas com danos totais em algumas partes dos órgãos sensoriais ainda respondam a estímulos. O neuropsicólogo Lawrence Wishkrantz publicou um artigo acadêmico em 1974 relatando o fenômeno da visão cega, que se dá quando pessoas com lesão na área cortical relativa à visão distinguem e respondem a diferentes estímulos visuais, apesar de relatarem que não enxergam nada. Isso ocorre possivelmente porque o sistema visual possui duas vias neuronais. Uma se responsabiliza pela visão consciente, enquanto outra não torna a visão consciente. A visão cega se manifestaria, segundo essa explicação, na danificação da via que torna a visão consciente. Dando continuidade à nossa apresentação, falaremos sobre ilusão e alucinação. Esses dois institutos, muito importantes para os diagnósticos de transtornos psicopatológicos, eles têm duas grandes diferenças. A primeira está relacionada à percepção. Enquanto que na ilusão ela é deformada ou alterada, na alucinação ela sempre será clara e definida. Outro ponto que ajuda a separá-las está relacionado ao objeto externo. Na ilusão ele é real e presente, o que significa dizer que outras pessoas além do paciente poderão ver esse mesmo objeto, porém não terão a mesma percepção, mas ele de fato existe. Na alucinação isso não se repete, apenas o paciente vai ver aquele objeto de onde a percepção que ele tem está sendo gerada. Ilusão e alucinação apresentam tipos diversos. Na ilusão nós temos as ilusões visuais e as ilusões auditivas. Nas visuais o paciente vai ver, a partir de estímulos de objetos reais, ele vai ver pessoas, animais ou monstros. Como por exemplo, a pessoa olha para uma árvore numa noite e essa árvore para ela é como se fosse um monstro. Ela olha para o seu cabideiro de roupas dentro do quarto e ela vai ver alguém escondido lá. Nas ilusões auditivas, os estímulos sonoros eles são inespecíficos. Muitas vezes o próprio paciente terá dificuldades em narrar o que de fato ele ouviu, mas tudo vai estar relacionado a seu nome, palavras ou outros tipos de chamamentos. As alucinações elas também apresentam tipos variados. Também apresentam as alucinações auditivas e visuais. A diferença são, a mais que não existe nas ilusões, são as alucinações musicais. Tratando especificamente das alucinações auditivas, elas podem ser simples ou complexas. As mais comuns são as complexas. Elas também são conhecidas como audioverbais. O que as caracterizam de uma forma geral é que esse tipo de alucinação ele é marcado por ameaças ou insultos e o conteúdo ele vai ser sempre depreciativo ou de perseguição. As alucinações musicais, por sua vez, elas são marcadas por tons musicais, melodias, ritmos e harmonias, sem que haja, obviamente, esse estímulo auditivo externo, né? Elas são classificadas como alucinações por deaferentação. Por que elas têm essa nomenclatura? Porque frequentemente elas são uma resposta do cérebro à privação sensorial. Por fim, nós teremos as alucinações visuais. Muitas vezes elas podem ou não ser nítidas, mas nunca haverá a presença de estímulos. Elas também têm uma subdivisão, que é simples ou fotopsias, e tem as complexas ou configuradas. Nas primeiras, o paciente relata ver cores, bolas ou pontos brilhantes. Na segunda, compreendem figuras e imagens de pessoas,
vivas ou mortas, de partes do corpo, de entidades, de objetos inanimados, animais ou crianças. Tanto alucinação quanto ilusão, elas têm um valor muito importante dentro da psicologia para ajudar no psicodiagnóstico de pessoas que apresentam algum tipo de transtorno. Mas é bom que se diga, e isso está muito presente no nosso dia a dia, que elas não marcam apenas pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de transtorno, elas também fazem parte do dia a dia de pessoas ditas sadias. Nós temos estudos que revelam que de 2 a 28%, com uma média em torno de 10%, há uma incidência anual de 4 a 5 de alucinações visuais, sendo que as mais comuns, elas são relacionadas às coisas do dia a dia e elas são superiores a auditivas. Humor e emoções negativas, como ansiedade, estresse, disforias em geral, têm um poder de desencadear as alucinações em pessoas vulneráveis. E veja bem, essas pessoas podem ou não ter um transtorno. Elas são marcadas como que fatos que geram alucinações mesmo sem gerar um transtorno. Isso são estudos que vêm se marcando durante todos esses últimos anos, onde saúde mental se tornou um termo muito comum. A ansiedade, por exemplo, ele é um fator muito importante dentro desse contexto, porque as pessoas acabam tendo as alucinações aditivas como vozes acusativas, humilhantes e ameaçadoras, que também se revelam um mal às pessoas que não vão apresentar um transtorno. Há pessoas, inclusive, que por problemas de sono ou dificuldades em atingir o dito sono REM, elas podem eclodir em alucinações e delírios sem que, obviamente, acabem gerando um transtorno psicótico. Isso é muito importante, porque quando há o encaminhamento de um paciente para o psicólogo, é muito interessante e primordial que ele faça essa diferenciação, porque se o paciente relata alguma alucinação ou alguma ilusão, não significa que ele tenha um transtorno. Para o psicodiagnóstico, isso é importante a fim de que a conclusão não nos leve para o senso comum e a gente possa se manter dentro de um processo científico, onde todas as etapas têm que ser observadas para que a conclusão seja a melhor para atender a demanda do paciente. Como vimos, as alucinações podem tomar diferentes formas e ter diferentes origens. A seguir, apresentaremos outros tipos de alucinações conhecidos pela ciência. Alucinações táteis. Nessas alucinações, o paciente sente espetadas, choques ou insetos ou pequenos animais correndo sobre sua pele. As alucinações táteis com pequenos animais ou insetos geralmente ocorrem associadas ao delírio de infestação, síndrome de Ekbom. Essa síndrome também foi chamada de acarofobia ou parasitofobia. Também são relativamente frequentes as alucinações táteis sentidas nos genitais, sobretudo em pacientes com esquizofrenia, que sentem de forma passiva que forças estranhas tocam, cutucam ou penetram seus genitais. Alucinações olfativas e gustativas. As alucinações olfativas ou fantosmias, assim como as gustativas ou fantasiosias, são relativamente pouco comuns. Hiperosmia diz respeito à sensopercepção anormalmente aumentada, hiposmia, redução desse sentido, e anosmia, sua perda total. Parosmia é uma ilusão do olfato, ou seja, a distorção da percepção olfativa quando algo real estimula esse sentido. As alucinações olfativas, em geral, manifestam-se como sentir o odor de coisas podres, de cadáver, de fezes, de pano queimado, gás, gasolina, etc.
Lembranças ou sensações olfativas normalmente vêm acompanhadas de forte impacto emocional. Ocorrem principalmente na esquizofrenia e em epilepsia do lobo temporal, geralmente precedendo as crises epilépticas generalizadas, auras com alucinação olfativas, em crises parciais complexas, crise ulcinadas, ou precedendo crises de enxaqueca, auras de enxaqueca com cheiro de carne podre, de cigarro ou de gás. Por exemplo, um paciente com esquizofrenia sentia forte cheiro de pus, que segundo ele provinha de seu próprio abdômen. Alucinação autoósmica. Nas alucinações gustativas, fantasiosias, os pacientes sentem na boca o sabor de ácido, de sangue, de urina, etc., sem qualquer estímulo gustativo presente. Elas ocorrem muitas vezes associadas às alucinações olfativas. Alucinações senestésicas e sinestésicas. Alucinações senestésicas ou somáticas ocorrem como sensações incomuns e claramente anormais em diferentes partes ou órgãos do corpo, como sentir o cérebro encolhendo, o fígado despedaçando ou as mãos se esfarelando. Esse tipo de alucinação é característico da síndrome de Cotard, que ocorre nas depressões graves, geralmente associadas a marcante ansiedade. Já a senestopatia se refere a alterações na sensibilidade geral do corpo, como sentir os órgãos internos torcendo, encolhendo, esticando, com dores e sensações desconfortáveis difusas. Uma forma não rara é a alucinação somática oral, conceituada por alguns autores como delírio somático, que em geral ocorre em pacientes adultos ou idosos, frequentemente com depressão ansiosa. Tais indivíduos referem-se à sensação marcante e desagradável na boca, na língua e na garganta, queixando-se de queimação ou de como se houvesse moedas ou arames na boca. Por sua vez, as alucinações sinestésicas são vivenciadas pelo paciente como sensações alteradas de movimento do corpo, como sentir o corpo afundando, as pernas encolhendo ou o braço se elevando. Alucinações funcionais ou reflexas. Denominam-se alucinações funcionais quando verdadeiras alucinações, e não ilusões perceptivas, são desencadeadas por estímulos sensoriais. A alucinação funcional difere da ilusão, pois, enquanto esta é a deformação de uma percepção de um objeto real e presente, aquela é a alucinação, a ausência do objeto, apenas desencadeada por um estímulo real. Alguns pacientes relatam, por exemplo, que quando abrem o chuveiro, a torneira da pia, começam a ouvir vozes. Fenômenos próximos às alucinações funcionais ou reflexas são as sinestesias e o Mittenfindung. As sinestesias são fenômenos conhecidos há mais de 200 anos, em que a estimulação em um sistema via sensorial desencadeia percepções também em outro sistema sensorial. Assim, ao escutar um som, o indivíduo percebe uma luz vermelha em seu campo visual, ou sente um cheiro ao ouvir uma música. A sinestesia ocorre em 1 a 2% da população geral. O fenômeno descrito como Mittenfindung, do alemão sensibilidade ou sensação conjunta, ocorre quando um estímulo aplicado em uma região corpórea deflagra sensações táteis em outra. Trata-se de um fenômeno relativamente raro, observado em alguns casos de psicose, mas eventualmente em pessoas sem transtornos mentais. Alucinações combinadas, multimodais ou polimodais. São experiências alucinatórias nas quais ocorrem alucinações de várias modalidades sensoriais, auditivas, visuais, táteis, etc., ao mesmo tempo ou sucessivamente. Por exemplo, o indivíduo vê uma pessoa inexistente que fala com ele e toca em seu corpo. As alucinações combinadas ocorrem com maior frequência em síndromes com alteração do nível de consciência, mas também podem aparecer na esquizofrenia em uma forma curiosa de alucinação, a chamada Síndrome de Alice no País das Maravilhas. Trata-se de uma condição neuropsiquiátrica em que há desorientação e alterações sensoperceptivas da visão e da percepção do movimento, que é a sinestesia. Os pacientes relatam experimentar alterações da percepção do tamanho dos objetos
e de partes de seu corpo ou do organismo todo, que parecem muito grandes ou muito pequenos, a chamada metamorfopsia. Essa síndrome tem sido descrita em quadros de enxaqueca e epilepsia, ou desencadeada por drogas tóxicas ou doenças infecciosas. O nome diz respeito ao livro de Lewis Carroll, no qual Alice sente seu corpo ficar muito pequeno ou muito grande e parte dele mudarem de forma. A percepção muito distorcida do tamanho dos objetos do mundo é descrita como o nome de alucinações lilliputianas, nome baseado na obra As Viagens de Gulliver, escrita por Jonathan Swift, em 1726. Alucinações extracampinas são alucinações experimentadas fora do campo senso-perceptivo habitual, como quando o indivíduo vê nitidamente uma imagem em suas costas ou atrás de uma parede. Com essa definição, é um fenômeno raro, associado geralmente a psicoses, como a esquizofrenia. Alucinação autoscópica. A sensação de que há um eu dentro do próprio corpo e o eu fora dele é denominada doppelganger, ou fenômeno do duplo. Trata-se de um fenômeno que pode ser apenas ideativo, mas com certa frequência igualmente senso-perceptivo. O fenômeno do duplo ocorre em pacientes com lesões cerebrais, delírio, esquizofrenia, intoxicação por alucinógenos e em indivíduos sadios. Um fenômeno próximo ao doppelganger é a sensação de uma presença, feeling of a presence. Nesse caso, o indivíduo tem a nítida sensação de que um ser invisível o acompanha. Embora o paciente seja crítico em relação à natureza ilusória da experiência, a sensação é tão forte que alguns chegam a sentir um impulso para oferecer alimento ou cadeira para esse ser acompanhante. Nessa acepção, a sensação de uma presença pode ser indistinguível da alucinação extracampina, descrita anteriormente. Alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas são alucinações visuais, auditivas ou somáticas e sinestésicas, relacionadas à transição sono-vigília, adormecimento e despertar. As alucinações hipnopômpicas ocorrem na fase em que o indivíduo está despertando. Já as alucinações hipnagógicas se manifestam no momento em que ele está adormecendo. Essas alucinações são frequentemente desprazerosas, associadas a sentimentos de medo ou ameaça. Nas alucinações visuais, vêem-se imagens celeidoscópicas, padrões geométricos e luzes em forma de flash. Também são vistos animais, pessoas, faces e cenas, que podem ser detalhadas e coloridas. E por fim, a alucinose. A alteração da sensopercepção denominada alucinose é o fenômeno pelo qual o paciente percebe a experiência alucinatória como estranha à sua pessoa. Assim, os psicopatólogos afirmam que a característica das alucinoses é serem adequada e imediatamente criticadas pelo sujeito, reconhecendo seu caráter patológico. A alucinose peduncular de Lhermitte trata-se de uma experiência alucinatória descrita em 1922 pelo neurologista francês Jacques Jean Lhermitte, da natureza em geral visual ou visoacústica, tipicamente vívida e brilhante, parecendo ser algo muito real. Pode incluir cenas, pessoas, animais e figuras geométricas, que surgem geralmente em ambientes escuros, com duração de muitos minutos. Costuma ocorrer mais no final do dia, associada a ações vivas, podendo haver turvação da consciência. Uma forma não rara de alucinose auditiva é a denominada alucinose alcoólica. Em geral, ela ocorre em indivíduos com dependência crônica de álcool e consiste em vozes que falam do paciente na terceira pessoa. Olha como o João está sujo hoje, ou a Maria é mesmo a covarde. Teoria irritativa ou disfuncional cortical. Alucinações como fenômeno de deaferentação ou liberação neuronal. Com frequência, certas alucinações auditivas, visuais e olfativas são postuladas como fenômenos de liberação neural. A base dessa linha de hipótese casual se relaciona ao fato das alucinações ocorrerem com maior frequência em indivíduos com déficits sensoriais. Assim, ocorreriam fenômenos de liberação neuronal
associado à deaferentação por privação de estímulos sensoriais. Os quadros alucinatórios de deaferentação mais típicos são as alucinações auditivas musicais em pessoas com déficits auditivos, as vívidas alucinações visuais, na síndrome de Charles-Bonnet, em pessoas com déficits visuais, e as desagradáveis alucinações olfativas em pessoas com hiposmia. Teoria da desorganização global do funcionamento cerebral e mental. Nessa concepção, que segue as teorias do neurologista inglês John Huglin Jackson e do psicopatólogo francês Henry A., alterações globais e amplas do funcionamento cerebral produzirão a perda das inibições mais desenvolvidas fisiologicamente e complexas do ponto de vista funcional. A perda das inibições superiores favoreceria o surgimento de fenômenos patológicos como as alucinações, as ilusões e outros automatismos mais simples e filogenicamente mais antigos do sistema nervoso central. Além disso, haveria nesse processo global de desorganização do cérebro crescentes indiferenciação entre o mundo e os perceptos internos e externos. Teorias neurobioquímicas das alucinações. Os agentes químicos que mais frequentemente ocasionam alucinações estão relacionados a 3 neurotransmissores: serotonina, dopamina e acetilcolina. Os mais importantes alucinógenos indólicos agonistas da serotonina são o LSD, a psilocibina, a hermina, a dimetiletriptamina e a mescalina. Substâncias dopaminérgicas usadas rotineiramente na prática clínica, como levodopa e bromocriptina, substâncias com ação anticolinérgica, antropínicas, quando usadas em doses altas, podem produzir alucinações. Alucinações induzidas por agentes serotonérgicos e dopaminérgicos geralmente aparecem com preservação do nível de consciência. Alucinações por antilinérgicos surgem associadas a quadro de rebaixamento do nível de consciência e confusão mental. Teoria da alucinação como transtorno da linguagem interna. Alucinações auditivas verbais, as vozes que alucinado ouve, são explicadas como pensamentos verbais do próprio paciente que falsamente os percebe como de origem externa. O processo patológico básico das alucinações residiria então na incapacidade do paciente de discriminar e monitorar as suas próprias produções mentais. Estudos de neurociências e neuroimagem funcional das alucinações. Uma linhagem de pesquisa importante utiliza métodos de neuroimagem funcional para identificar possíveis mecanismos neurais e neuropsicológicos associados a alucinações, cujos resultados produzidos são interessantes. Tem-se verificado, por exemplo, que no momento em que o paciente experimenta a alucinação audioverbal, são hiperativadas áreas temporais, parietais e frontais associadas à produção da recepção da linguagem. É interessante notar que os trabalhos em que aparecem mais atividades as áreas temporais da linguagem reforçam a noção de que as alucinações seriam vozes externas que o paciente de fato ouve. Esse estudo indicou, portanto, que a alucinação audioverbal parece ser iniciar com uma geração interna de linguagem no lobo frontal esquerdo, seguida do fenômeno de ouvir uma voz, quando há ativação das áreas temporais superiores esquerdas. Psicopatologia da imaginação e da representação. Em muitas pessoas, a atividade imaginativa pode de fato ser muito intensa, tanto em crianças como em adultos. Algumas vezes, o indivíduo sadio vive tão intensamente sua atividade imaginativa que chega a ter dificuldade em diferenciá-la da realidade. A pseudologia fantástica e mitomania. O escritor Graciliano Ramos, em seu conto Minx, relata de forma expressiva algo que é bastante comum na infância. Descreve como a menina Luciana vivia muito mais imersa no seu mundo de fantasia que na realidade.
Luciana estava no mundo da lua, monologando, imaginando casos romanescos, viagens para lá da esquina, com figuras misteriosas que às vezes se uniam, outras vezes se multiplicavam, disse o escritor. Alterações da representação. A chamada pseudo-alucinação é um fenômeno que, embora se pareça com a alucinação, dela se afasta por não apresentar os aspectos vivos e corpóreos. Na pseudo-alucinação, a voz ou imagem visual percebida é pouco nítida e de contornos imprecisos, sem vida e sem corporeidade. A vivência é projetada no espaço interno. São vozes que tipicamente vêm de dentro da cabeça do interior do corpo. O paciente relata que parece uma voz, ou no caso visual, uma imagem, ou que é como se fossem vozes ou imagens, mas não é bem uma voz, confunde-se com um pensamento muito marcante. Em certos casos, a chamada pseudo-alucinação surge de um pensamento ou uma representação que de tão intenso ganha, por assim dizer, sensorialidade. O pensamento é tão intenso para o paciente, é como se fosse uma voz interna falando comigo.